Uma boa noite à igreja, a paz santa e gloriosa de nosso Senhor. É uma alegria receber esse convite da igreja, através do pastor. É uma honra, né, estar aqui presente, sendo boca de Deus, né, nessa noite. Junto com a minha família, minha esposa, minha filha, né, e rever os amigos, né, Glorinha, irmão Walter, né, Elisa e tantos outros, né, que me fogem até a memória, os seus nomes, mas estou muito feliz, né? E vamos a palavra de Deus nessa noite, uma pregação que tem um título, né? O título de hoje é Restauração, né? Quantos aqui querem suas vidas restauradas? Amém, glória a Deus, né? Então, é uma história de uma família, né? Vamos ler hoje, né? Vamos ler e vamos estudar e meditar um pouco na vida de uma mulher, né? Passou-se a data, né, do Dia Internacional da Mulher, né? Muito se falou de mulheres, muito se falou de conquistas, né? Onde o Dia Internacional da Mulher é todo dia, né? Porque a mulher é um ser batalhador, né? É a nossa companheira, a nossa adjuntora, né? É criação de Deus para a sua glória. Então, eu vou pedir à igreja que se ponha de pé em reverência à palavra de Deus. Porque eu tenho dificuldade. Pode ser aquele lá. Ruth, livro de Ruth, né? Obrigado, pastor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, facinho. Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui a história de uma igreja. Vamos ver uma família disfuncional, uma família que se desvia, mas uma família também que se encontra com Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Estou vendo aqui umas folhas, umas páginas. Amém? Acharam? Então marquem aí e vamos abrir em Mateus 1. Amém, glória a Deus. Fantástico, né? É um exercício, hein, irmãos? Mateus capítulo 1, um exercício. Escola Bíblica Dominical. Eu lembro que quando eu era criança, na Igreja Batista, né, a gente tinha os embaixadores do rei, né, onde nós tínhamos disputas para ver quem achava primeiro a passagem, né, falava-se uma passagem, a gente abria, aí quem ganhava, quem achasse primeiro. Então a gente tinha sempre esse hábito, né, e hoje eu vejo por quê, né, como é bom, né, quando o pastor fala uma passagem, né, a gente acha rapidinho. Irmãos, para redimir o tempo, né, a pregação é curta, mas é objetiva, é mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Mateus 1, eu só queria que vocês observassem a igreja, observassem aqui o texto. Mateus 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós temos aí 42, para quem fez conta, né? 14, 14, 14, 42. Então, de Abraão a Jesus Cristo, 14 gerações. Eu faço de vez em quando, né, o registro da minha família. Minha família veio da Itália, por um lado, de Portugal do outro lado, então a gente constrói os meus ascendentes, e é costumeiro chamar isso de árvore. Árvore genealógica. Certo? Então nós temos aqui uma árvore genealógica. Certo, irmãos?
Então, nós temos de Abraão a Jesus Cristo 42 gerações. Então, nós temos 42 gerações, 42 homens. Confere? Então, se temos 42 homens, incluindo Jesus, temos 41 mulheres, certo? Certo? Porém, o texto, no versículo 3 cita uma, no versículo 5 cita duas, no versículo 6 cita uma, e no versículo 16 cita uma. Então, total 5. Olha o mistério, irmãos. Nós temos 41 mulheres que não são citadas, apenas 5 das 41. Já repararam isso? Glória a Deus, aleluia. O que essas 5 mulheres têm de tão especial? Elas se destacam aqui nesse texto. Elas fazem parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fazem parte da composição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas apenas 5 são citadas. 41 fizeram parte. Apenas 5. Dia Internacional da Mulher passou e nós temos 5 mulheres para citar e tentar entender a vida delas. Porém, como o tempo é curto, só vamos estudar ou ver uma mulher de tantas aqui, que está no versículo 5, Ruth. Isso aqui é uma árvore genealógica, uma árvore. A Bíblia cita Israel como oliveira. E eu vou pedir à igreja que se sentem. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, como igreja, como Teus servos, ó Deus, esperando ouvir a Tua palavra, ó Pai, e muito mais do que ouvir, Senhor. Queremos, Senhor, Pai querido, aprender mais de Ti. Não queremos sair daqui, Senhor, como entramos, queremos sair daqui modificados, ó Deus, impactados pela Tua palavra, porque vem uma semana aí, Pai. Passou-se uma semana, Senhor, e temos mais uma semana pela frente, ó Deus, e queremos, Pai, sair daqui reluzentes com a Tua glória, muito foi dito aqui, Senhor, e queremos, Pai, reluzir pela palavra que se transforma, que muda o nosso entendimento e que glorifica o Teu nome em nossas vidas, ó Deus. Por isso, Pai, peço que Tu me uses, ó Deus, fale aos corações e que cada um aqui, Pai, possa entender essa mensagem no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Vamos voltar para Ruth? Obrigado. Tá? Todos marcaram a passagem, excelente. Então, nós temos aqui, irmãos, o texto que eu vou ler aqui, ó, até o versículo 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, nós temos aqui um texto que fala sobre uma família. Essa família residia em Israel, saiu de Israel e foi para Moabe. Israel aqui, irmãos, ele tipifica a igreja. Ela era a igreja de então. Nós aqui somos povo de Deus, reunidos. Em hebraico, congregação se chama carral. Carral evoluiu. No Novo Testamento, adotou-se o grego, e no grego, carral passou a se chamar eclesia ou sinagoga. Então, eclesia virou eclésia, igreja, em português. Mas a raiz é carral, e carral é a congregação do povo de Deus. Então, Israel, à época, era a igreja que se tinha.
E se vocês virarem um pouquinho antes do livro de Ruth, nós vamos ver o quê? O último versículo do livro que antecede o livro de Ruth. Nós temos o livro de Juízes. E o que diz no último versículo? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia aquilo que achava certo aos seus olhos. Então, se Israel equivale à igreja, o rei equivale a um pastor, certo? Então, era uma igreja que não tinha um pastor, e cada membro fazia o quê? Aquilo que achava certo. E nesse contexto, temos o livro de Ruth. Nós vemos aí um casal. Qual o nome deles? Elimeleque e Noemi. Elimeleque, meus irmãos, significa meu senhor é rei. Como era a história do povo de Israel no tempo dos juízes, quando não havia pastor? Como era a história dessa igreja, que não havia pastor? Eles faziam o que era reto aos seus olhos, faziam o que era certo, se desviavam de Deus, Deus mandava o opressor, eles clamavam a Deus, Deus mandava um pastor, um juiz. Aí o juiz vivia, endireitava o povo, aí ele morria. Aí quando ele morria, o povo se desviava de novo de Deus, aí Deus mandava um opressor, aí eles oravam, clamavam ao Senhor, aí Deus mandava outro juiz. Aí esse juiz endireitava o povo, morria, aí o povo de novo se desviava e assim ia. Era uma igreja que tinha o quê? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Vocês conhecem igrejas assim? Eu conheço. E nesse contexto, nasceu quem? Numa família fervorosa, num momento fervoroso, Elimeleque. E um pai fervoroso dá um nome bíblico para o filho, não é isso? Cheio de fé, né? Aí deu o nome, o Senhor é meu rei. Deve ter enchido esse menino da palavra de Deus. Esse menino cresceu, se casou. Se casou com quem? Noemi. O que significa Noemi? Doçura, amável. Ele se casou com uma mulher doce, amável. Contudo, o que eles fizeram? Saíram de Israel e foram para Moabe. Eles saíram da igreja e foram para Moabe, que representa o mundo. Então, nós temos uma família aqui que se desviou da presença de Deus. Porque Israel era uma igreja que tinha altos e baixos espirituais. Ele tinha um nome bíblico, detinha a palavra de Deus, mas saiu de lá. E o que o texto diz aqui, no versículo 1? Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar. Irmãos, ele era de Belém, não é? O que significa Belém? Casa do pão. A gente pode entender que é pão, alimento, ou podemos entender que é algo espiritual. Certo? João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Alabassubiando alabás. Aleluia. Faltou pão na igreja. Falta Jesus na igreja, irmãos? Aleluia. Lamentavelmente, muitas são as igrejas que nós vemos hoje, que se fala de tudo. Se fala de vitória, se fala de prosperidade, se fala de tudo. Mas não se fala do mais importante, o dono da casa. Não se fala de Jesus. O que vem primeiro, a falta de pão ou a fome? A fome ou a falta de pão? A falta de pão. Falta primeiro o pão, aí depois vem a fome, não é isso? Ou vem a fome primeiro, mas... Se faltou Jesus naquela igreja, houve fome. Essa fome é espiritual. Eles saíram dali, sedentos por Jesus, e na sua ânsia, eles buscaram o mundo para se satisfazer. Levaram ou tiveram 2 filhos, Malom e Quilion, versículo 2. Versículo 2, Malom e Quilion. Irmãos, uma igreja é uma congregação, é um ajuntamento de pessoas.
Um botequim pode ser uma igreja. Tem um grupo de pessoas. Tem até diácono, que é o garçom. Tem até pessoas louvando, karaokê. Tem até gente levando palavra. Tem aquele lá, o da hora, que fala sobre política, religião, fala sobre tudo. Só não é uma igreja de Cristo, porque falta Jesus ali. Falta a palavra, faltam vidas transformadas. Então, muita gente confunde a igreja de Cristo com qualquer congregação. Mas, aleluia, aqui o nome do Senhor é exaltado, é glorificado, aqui nós temos vidas transformadas, nos louvores nós entoamos adoração, nós vamos muito além do canto, passamos pelo louvor, pela adoração, e nós vemos aqui que essa família se desviou tanto de Deus, estavam numa amargura tão grande, que tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa desfalecimento, e Quilion significa ruína. Então, o desvio deles de conduta não se deu fora. Eles tiveram esses filhos dentro de Israel. Então, não se engane, irmãos. Quando o crente ele está no mundo desviado, é porque passou por um processo. Ninguém se desvia da noite para o dia. O irmão começa aqui, vai descendo os bancos, está na porta, daqui a pouco vai embora. Mas é um processo. Morre primeiro aqui. O diabo não espera sair para abraçar. O diabo já fica no ouvido. Vai enfraquecendo na fé. E eles se desviaram, perderam a fé, se enfraqueceram tanto, que tiveram 2 filhos. O desfalecimento, Malom significa desfalecimento, doença, morte, e Quilion significa ruína, definhamento. Aleluia. E eles carregaram o desfalecimento e a doença com eles. Até que Elimeleque, que detinha a palavra, que tem um sacerdócio. O casal, irmãos, a família, tem um sacerdote. É o homem. Esse deve passar a palavra. E quem diz isso não sou eu, não. É a Bíblia. Quem foi o maior pregador de todos os tempos, irmãos? Foi Jonas. Por que Jonas foi o maior pregador de todos os tempos? Porque ele pregava com raiva. Ele tinha raiva dos ninivitas, dos assírios, e passava na rua e dizia: vai morrer, Deus vai te destruir, se não se arrepender. Deus vai te destruir se não se arrepender. A Bíblia diz que em poucos dias ele pregou a cidade inteira. E por que ele foi o grande pregador? Porque ele falou isso? Não. Porque a palavra alcançou seu objetivo. A Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram realmente, mudaram de comportamento, jejuaram, pediram perdão a Deus, e ele comprou um saco de pipoca, ficou na frente da cidade, há tanta raiva e ressentimento que ele tinha pelo esse povo, e ficou ali fora esperando a destruição da cidade. E quando não destruiu, ele ficou: já sabia, nosso Deus é grande, misericordioso, aleluia, eu sabia que ele não destruiria aquela cidade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Droga. A Bíblia conta isso. Não um saco de pipoca, né? Mas o ressentimento dele em relação à cidade. Quem foi o pior pregador de todos os tempos? Sou eu não, tá? Adão. Adão. Por quê? Vamos lá. 1 Timóteo 2,14. O que diz em 1 Timóteo 2,14? Primeiro Timóteo 2,14 diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se abrirmos lá em Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver que Deus, capítulo 2, que Deus constrói o mundo, cria o homem, forma o homem,
e diz para o homem, ó, de todas as árvores do jardim comerás livremente, porém desta árvore aqui da ciência do bem e do mal, não comerás, porque no dia que comerdes, morrerás. Fala para quem? Para Adão, para o homem. Havia mulher? Não, não havia. Então Adão ouviu de quem? Do próprio Deus. Depois foi feita a mulher, foi edificada a mulher. O homem foi formado, a mulher foi edificada. Ela ouviu essa ordem de quem? De Deus. Ouviu de Adão. Então Adão foi o primeiro profeta, o primeiro pregador da palavra. Ele deveria passar essa mensagem para Eva. Só que no capítulo 3, no diálogo com a serpente diz, não é verdade que não poderás tocar em nenhuma árvore do jardim? E ela diz, não. A gente pode comer, mas da árvore do bem e do mal, eu não posso nem tocar no fruto, senão eu morrerei. Aí a serpente percebe, ela não conhece a palavra. Deus nunca disse que não poderia tocar no fruto. Deus nunca disse isso. Então ela percebe, a serpente, que a mulher não detinha a palavra. E o que ela faz? Não! Deus sabe que no dia em que dela comerdes, sereis semelhantes a Deus. A mesma casca de banana que derrubou Satanás, derrubou a mulher, derrubou a humanidade. Semelhantes a Deus. Ezequiel descreve que o diabo era o segundo no céu, era um querubim protetor. Era responsável por tudo. Era o mais lindo. Dele saíam os louvores. Eu lembro até de uma história contada por um pregador, que ele dizia que ele fazia o desenho do diabo no céu, porque a Bíblia diz que dele saíam os louvores, a adoração, a música, e ele não conseguia colocar os instrumentos. Aí ele parou para analisar e entendeu. Não, o diabo não tocava instrumentos. O diabo, ele andava e exalava louvor e adoração. Ele dava um passo e era glória para Deus. Ele dava outro passo e era glória. Ele olhava e as pessoas sentiam a presença de Deus e a glória dele. Era o próprio louvor e adoração em si. E isso, todos reconheciam que era belo, era lindo. Então hoje, irmãos, quem canta, quem louva bem, faz bem o seu papel na igreja, tome cuidado, porque o diabo caiu por isso, se encheu de glória. Aquele que prega, aquele que ensina, aquele que faz algo na obra do Senhor, ele é tentado pelas multidões, pelo público, e isso encheu Satanás, a ponto dele dizer, subirei ao monte do Senhor e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus o derrubou. E na Bíblia, toda vez que vemos anjos representando o reino de Deus em luta contra o diabo, quem aparece? Miguel. E o que significa Miguel? Quem é semelhante? Miguel é uma pergunta. Eu creio que Deus criou o arcanjo Miguel para esse momento. Tem luta no céu, o diabo está lá. Quem aparece? Quem é semelhante ao Altíssimo. Aparece o diabo de novo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Toda vez que tem luta, aparece quem é semelhante. Miguel foi criado para confrontar Satanás. Quem é semelhante a Deus? E o diabo cai por isso, vai no jardim do Éden e diz para a mulher, serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus. E ela vai com essa expectativa e come do fruto e vê, não morria, realmente, agora vai ser diferente, passa para o homem vai e come. O homem
comeu porque quis. E o mais interessante nisso tudo, Eva significa vida. O homem ouviu a palavra de Deus, diretamente de Deus, e comeu porque amou mais a vida do que ao próprio Deus, a própria palavra de Deus. E quantos hoje não estão por aí amando mais essa vida do que o reino de Deus, do que o próprio Deus, que o Criador? Então o homem pecou porque amou mais a vida, mais Eva, mais a sua relação pessoal do que a relação com o Criador. Eva não. Eva foi enganada. Por quê? Porque não conhecia a palavra de Deus como deveria. Ou Adão foi um péssimo professor, ou ela foi uma péssima aluna. Mas, de qualquer forma, a palavra não chegou para ela como deveria. E o que acontece? 1 Timóteo 2:15. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, a palavra de Deus ensina, diz, e deixa isso bem claro, que nós temos uma busca incessante por conhecimento. E a mulher, ela precisa buscar mais ainda por esse conhecimento, e o homem deve ser essa fonte dentro de casa do conhecimento do reino de Deus. Ele deve instruir a mulher nesse sentido. Então nós temos aqui uma família que o homem, Elimeleque, deveria estar passando esse conhecimento, deveria estar se esforçando para a família estar dentro da casa do Senhor, levando e conduzindo a salvação, mas, no entanto, ele se perde, ele se desvia, ele conduz para fora do povo de Deus, para fora da presença do Senhor, essa família. Tem filhos, ainda que dentro da casa do Senhor, e o que acontece é isso. O crente começa se desviando aqui dentro para depois terminar lá fora, no mundo. E aí o resgate, a restauração é muito mais difícil. E a Bíblia diz que Elimeleque faleceu, morreu. E quem ficou? Quem ficou? O desfalecimento e a ruína. E aí Noemi fica com esses filhos 10 anos, eles se casam, envolvem outras pessoas nesse contexto. Aí temos Orfa e Ruth, mas aí eles morrem também. Graças a Deus, no sentido espiritual, tá bom, gente? Igreja, no sentido espiritual, eles morrem, permitindo que Noemi ouça a voz de Deus, ouça a notícia de que Deus visitara o seu povo, versículo 6, viu que Deus visitara o seu povo dando-lhe pão. Então Jesus voltou a reinar, voltou a ser pregado, vivido em Israel, e ela se prontifica, ela resolve sair dali. E aí, o que acontece? Órfã é dissuadida por ela a ir embora, continuar lá para os campos de Moabe, mas Ruth, ainda que ela insistisse, Ruth resolve ficar com ela. Irmãos, por mais que Noemi ela tenha essa postura de acompanhar o marido, de estar no mundo, o nome dela diz tudo do seu caráter, fala muito sobre o seu caráter, fala que ela era doçura, ela era amável, ela refletia em parte, ainda que não em todo, parte do reino de Deus, parte da natureza de Deus, e isso faz com que Ruth, sua nora, a acompanhe. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O que me salta aos olhos? É sogra e nora. Quantos aqui não são casados, não tem uma sogra? Quantos aqui não são sogras e tem uma nora? E a relação é das piores possíveis, né? Nossa sociedade, né, já criou até um mito, né, da sogra como uma mulher chata, né, uma mulher que fica ali no pé da nora, do genro, fica ali, martelando. Tinha até um comediante, né, que já é falecido, né, o de Cro, que fazia piadinhas, musiquinhas, né, de sogra, porque a relação do mundo, e que, lamentavelmente, permeia a igreja, é de uma relação, de uma família que gera esse tipo de conduta. E nós não vemos isso aqui.
Nós vemos uma sogra tão doce, tão amável, que Ruth não quer se desprender dela. Olha só. E no sentido espiritual, Noemi, ela consegue, ainda que no mundo, resgatar alguém para o Evangelho. Por quê? Porque pregou? Não, porque ganhou filhos. E o que diz 1 Timóteo 2,15? Salvar-se-á ganhando, fazendo filhos. Não filhos, literalmente, né, dando à luz, porém, filhos nesse sentido, pelo testemunho, vivendo a palavra. Olha, e nós precisamos disso, irmãos. As famílias hoje têm briga, têm confusão, tudo por quê? Porque há uma falta de entendimento, há uma falta da palavra, falta pão, irmãos, falta Cristo, falta Jesus na vida de muitos que hoje, apesar de estarem como igreja, não vivem a palavra de Deus. E no versículo 20, Noemi resolve voltar, e quando chega, o que ela diz? Ela percebe os olhares, ela volta para Israel, volta para a igreja, pobre, desamparada, somente com a nora, e ela percebe os olhares, porque, irmãos, quando vem alguém do mundo, vamos aqui, fazer um recorte aqui. Novo Testamento, Paulo escreveu 13 epístolas. 13. Ele poderia não ter escrito nenhuma, porque a Bíblia diz que, quando ele tem um encontro com Jesus, ele é assassino, ele é homicida, ele respirava sangue, ele tinha as mãos cheias de sangue. Quando ele encontrou Jesus, ele parecia um assassino, andava como um assassino, falava como um assassino. Qual dos apóstolos chegou perto dele? Nenhum. Ele poderia ter sido um crente desviado do Evangelho. Mas o que a Bíblia diz em Atos? Diz que um crente na igreja, o nome dele era José, mas a Bíblia diz que tinha tanto José na igreja que resolveram apelidá-lo, porque ele se destacava dos demais Josés. Chamaram filho da consolação, Barnabé. Ele vivia tanto o Espírito Santo. Quem é um consolador, gente? Espírito Santo. Ele é filho da consolação. Ele é filho do Espírito Santo. Ele vivia tanto a palavra de Deus, o amor de Cristo, que ele via prostituta, abraçava, falava do amor de Deus. Ele via um mendigo, não queria saber se o cheiro, a roupa, a fala. Ele abraçava, ele amava todos que vinham à sua volta. E eis que chega um assassino, um homicida, e ele não olha para ele, para a condição dele. Ele abraça esse homem, ama esse homem, conduz esse homem aos apóstolos, à igreja, porque ele entendia que o Evangelho era muito mais do que uma pregação, era algo para ser vivido na palavra de Deus, na igreja, em meio ao povo, dentro e fora, em qualquer lugar. E nós vemos aqui que Noemi, ela diz no versículo 20, vendo os olhares, vendo a tristeza de alguns, outros, de repente, meneando a cabeça, aí, ó, crente desviado aí, ó, mais um aí, ó, se arrebentou, e a gente vê muito isso. Eu acho que foi até um pastor, um pregador famoso, que disse que o dia que ele cair, vai ter gente com eu já sabia, camisa eu já sabia. Muito do povo de Deus hoje, dos evangélicos, nós evangélicos, muito a gente percebe que é um dedo em riste apontando. Quando Jesus chega para os discípulos e diz, um de vós há de me trair, no Evangelho de João diz que eles se entreolharam. Se o pastor está aqui no púlpito e fala,
Irmãos, precisamos nos consertar. Ô irmão, se endireita aí. A palavra que é dita é para ele também. Então hoje, a gente percebe que o evangelho hoje é para o outro, em matéria de críticas, mas de vitórias é para mim. E nós temos aqui no versículo 20, Noemi dizendo: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela, ressentida, fala isso, e diz no versículo 21, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. E eu pergunto à igreja, foi Deus quem fez mal a ela? Ou foi ela que colheu aquilo que plantou? Voltando aqui para Adão e Eva, quando Deus interpela Adão, o que Adão diz? Comeste do fruto, Adão. E o que Adão diz? A mulher que tu me deste, me fizeste comer. Ele não só não assume o erro, como acusa o próprio Criador das mazelas daquilo que ele plantou, da sua colheita. A semeadura, irmãos, é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu planto se eu quiser. Onde, quando e o que? Sou eu que escolho. Mas quando brota, quando surge, eu sou aquele que vai colher. Porque em Gálatas 6,7 diz isso. Né? Não se engane, não se deixe enganar. Aquilo que o homem plantar, isso ele semeará, ele colherá. Então, nós aqui somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que plantamos. E nós temos aqui, irmãos, Ruth. Ruth significa amiga. E o que ela faz? Ela ouve que existe pão, alimento espiritual, que aquela referência que ela tem é Noemi, é uma mulher doce, é uma sogra amável, e ela se prontifica a andar com ela. E quando chega na igreja chamada Israel, os capítulos seguintes dizem que ela simplesmente se propõe a colher daquilo que cai dos obreiros. Havia um homem chamado Boaz, ele era o dono da obra, e ela se prontificou apenas, aleluia, em estar ali e colher daquilo que caía da obra dos obreiros. Caía espigas de milho, ela ia pegando os restinhos. Era permitido isso a ela. E o que nós vemos hoje, irmãos? Quando eu chego na casa do Senhor, eu estou ali e tenho várias opções. Ruth chega naquela igreja e se propõe a pegar daquilo que cai, das bênçãos que caem sobre ela. Não satisfeita com isso, ela se propõe a trabalhar na obra de Boaz, e Boaz permite. Filha, pode trabalhar com as minhas servas. Ela passa a trabalhar. Não satisfeita com isso, Ruth resolve ter um relacionamento mais estreito com o dono da obra. E o que acontece? Esse relacionamento se estreita mais e mais, mais e mais, mais e mais, a ponto do dono da obra dizer: olha, você tem uma dívida, essa dívida lhe será cobrada, mas eu vou comprar essa dívida. Ela tem um testemunho tão forte que chama a atenção do dono da obra, e não fica satisfeita em só receber aquilo que cai. Ela resolve trabalhar, não satisfeita com isso, resolve se relacionar com o dono da obra, e não satisfeito com isso, o dono da obra vê que ela era uma mulher tão diferenciada, que resolve tomar para si essa mulher, comprando sua dívida, saldando a sua dívida.
Irmãos, não fique satisfeito em estar na casa do Senhor apenas colhendo, recebendo as bênçãos que caem da mesa, aquelas que são proporcionadas por Deus. Bênçãos são bons, é bom, irmãos, é muito bom, bênçãos são ótimas, só que não fique satisfeito apenas com o que cai da mesa. Trabalhe na obra do Senhor, porque é isso que ela fez. Boaz, o dono da obra, significa fortaleza. E o que o salmista diz? O que o Salmo 37, 39 diz? O Senhor é a fortaleza do justo. Nosso Senhor, Cristo, é a nossa fortaleza. Então, Ruth, ela tem um relacionamento com o Boaz, com o dono da obra. Ela não satisfeita em receber, ela trabalha na obra. Não satisfeita em trabalhar na obra, ela se envolve com o dono, ela se relaciona com ele, ela estreita a sua relação com ele, ela se casa com Boaz. E a palavra de Deus diz que desse relacionamento, Boaz, Ruth, Jesus e aquela mulher, surge uma criança, nasce alguém nessa relação. Irmãos, quando nós nos relacionamos com Cristo, aleluia, surge um novo ser, uma nova criatura. Foi dito aqui, nova criatura eu sou, aleluia. Surgiu Obed. Obed significa adorador. E a partir daí, desse novo ser, existe uma nova relação. A relação, ela se estende, ela sobe um outro nível, um nível de bênção. Porque se formos voltar para Mateus, capítulo 1, nós vemos que na árvore genealógica de Jesus, nós temos no versículo 5, Ruth. Nós temos lá, e Salmão gerou Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed a Jessé e Jessé a Davi. Jesus andava pelas ruas e diziam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A árvore genealógica de Cristo está aqui porque houve uma relação entre Deus e os homens. Essa mulher, Ruth, não tinha parte no reino de Deus. E ela, através dessa relação, ela passa não só a ter parte, como também a gerar um novo ser, um novo adorador, que vai fazer parte de quem? De Cristo. Então, lá no versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, para que haja Cristo, para que nasça Cristo em nossas vidas, para que nossa vida realmente seja nova, nós sejamos realmente nova criatura em Cristo Jesus, se faz necessário que haja essa relação, uma relação com Deus, uma relação mais afetiva, não só de pegar o que cai da mesa, não só as bênçãos que caem, mas também uma relação mais estreita, mais efetiva, aleluia, uma relação que permita que realmente nasça a Jesus em nossas vidas. Paulo diz em Romanos 11:17, não vou nem pedir porque a igreja abra suas Bíblias, em Romanos 8, 11:17, diz que os galhos foram quebrados para que o zambujeiro fosse enxertado e participante da raiz e seiva da oliveira. A árvore aqui, irmãos, a oliveira, representa Israel, o povo de Deus. O plano da salvação era para Israel, mas houve um enxerto, houve uma inserção. A árvore genealógica de Cristo permitiu que de fora viesse alguém de fora, sem promessa, sem condições de salvação, e fosse partícipe desse plano de Deus. E essas pessoas somos nós. Ruth tipifica a cada um de nós aqui, irmãos. Então, nós
Hoje, se temos salvação, aleluia, se temos um espaço no reino de Deus, foi porque um dia ouvimos a palavra do Senhor e, através dela, nos enchemos de fé, cremos e, não sendo o suficiente, eu espero que a igreja aplique isso. Não sendo o suficiente apenas estar colhendo as bênçãos que caem da mesa, nós possamos também levar essa palavra, participarmos da obra do Senhor mais ativamente, participarmos de uma forma mais efetiva, porque Cristo diz que os campos estão brancos. Há pessoas, há almas que carecem, assim como nós, dessa salvação, e nós precisamos nos compadecer dessas pessoas, dessas almas. Eu vou pedir que a igreja fique de pé, e que nós possamos participar mais ativamente, levando o reino de Deus a cada uma dessas pessoas. Então, vamos orar agora, agradecendo a Deus por sua palavra, entendendo que a restauração para a minha família, para a sua família, se estamos fracos hoje na fé, que possamos estar mais fortes, mais resolutos, que nós possamos estar cheios da presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele é o selo da promessa para aqueles que creem, para aqueles que estão cheios da presença de Deus, e estar cheio da presença de Deus é ter Jesus em sua vida. Então, vamos crer que Deus vai permitir que nós possamos estar cada dia mais cheios de sua presença através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Santo Deus, eterno Pai, Pai querido, Deus bendito, Deus santo, estamos aqui, Senhor, como tua igreja, aleluia, ó Deus santo, reunidos, Pai, com nossos pares, nossos amigos, nossos familiares, ó Deus, mas crendo, Senhor, Pai querido, que teu poder, Senhor, está aqui, Pai, a sua glória está aqui, tua presença está aqui, Senhor, teu Santo Espírito, ó Deus, e através dele, Pai, podemos, Senhor, Pai querido, estar mais próximo de Ti, ó Deus, te alegrando, Pai, ó Deus, achando graça aos Teus olhos, Senhor, indo muito além, Senhor, das Tuas bênçãos, Pai, daquilo que cai, Pai, daquilo, Santo Deus, ó Pai querido, que Tu tens, Pai, provido, Pai, a Tua igreja, a todos que creem, Senhor. Estamos aqui, Senhor, atrás não das bênçãos de Deus somente, mas do Deus das bênçãos, Senhor. Queremos, Pai querido, sentir, Pai, o Teu amor, Pai, porque muito foi dito aqui sobre a Tua glória, Pai, mas queremos, Senhor, ó Pai querido, viver essa glória, que é o Teu amor, a Tua compaixão, Senhor, ó Deus Santo, ó Pai querido, a Tua beleza, Senhor, que vai muito além, Senhor, daquilo que é visto. Não foi permitido a Moisés que fosse visto de frente, Pai, mas de costas, Senhor. Foi permitido, Santo Deus, a Moisés, Pai, que ele visse o Teu poder, Senhor, mais que isso, ó Deus, o Teu perdão, Senhor, a Tua salvação, Pai, ó Deus Santo, a conversa, o diálogo, a amizade, Senhor, que Tu teve com esse homem, Pai, vale muito mais de qualquer bênção, ó Deus. Queremos mais disso, Pai, queremos caminhar, Senhor, ó Deus Santo, contigo, ó Deus, queremos viver, Senhor, cada vez mais, Pai, mais e mais, Senhor, ó Deus Santo, até estarmos, Pai querido, Te agradando, Senhor, por completo, ó Deus. Queremos estar, Senhor, no centro da Tua vontade, ó Pai. Queremos, Santo Deus, ó Pai querido, Te glorificar, Pai, não só de boca, Senhor, mas também, Senhor, com testemunho pessoal, ó Deus, que minha esposa possa ver a Cristo em minha vida, que eu possa ver Cristo na vida dela, que minha filha, Senhor, possa, Senhor Deus, ó Pai querido, não querer fugir de dentro de casa, Pai, de tanta confusão, Pai, mas que ela possa, Senhor, sentir prazer, ó Deus, porque, ó Pai querido, a Tua presença se faz sentida, Pai, no meu lar, ó Deus, queremos isso, Pai, na casa de cada um aqui, Senhor, ó Deus, queremos, Senhor, que essa igreja aqui, Pai, possa ser, Pai, como a igreja de Barnabé, Pai, que aqui, Pai, possam ter Barnabés e Barnabelas, Pai, que possam, Santo Deus, ó Pai querido, abraçar, ó Deus, aquele, Pai, que entra aqui, Senhor, mendigo, Senhor, Pai querido, pode ser um homicida, pode ser quem for, ó Deus, que nós possamos, Senhor, não ver a condição, Pai, física,
mas olhar, Senhor, ó Deus Santo, e ter misericórdia, ó Deus, refletir o teu amor, ter um coração como o teu, uma mente de Cristo, ó Deus, ó Pai Santo, ousadia, ó Deus, ó Pai querido, para pregar, para levar, Pai, tira o medo, Pai, tira a dúvida, Senhor, de cada coração aqui, ó Deus, e reflete, Pai, ó Deus, a tua glória maravilhosa, Pai, a tua santa presença, Senhor, ó Deus Santo, a tua santidade em cada um aqui, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que oramos, Pai, agradecidos por tudo, amém.